Então a Igreja Católica ela tem o seu ramo latino, que é o ramo ocidental, que é o mais numeroso, né? Agora, o ramo oriental, ele é uma infinidade de riquezas, de costumes. Para falar a verdade, são 23 tradições orientais na igreja. Então nós temos um ramo latino e 23 tradições orientais dentro da igreja. O que significa? Que a igreja é uma espécie de um mosaico composta por 24 tradições. Só que como o latino é o mais numeroso, a gente quase lembra sempre do latino. A gente fala, Igreja Católica é sinônimo de rito latino. Mas não é, né? É rito latino e o rito oriental. João Paulo II usou uma expressão uma vez, que é belíssima, né? Que ele usou a expressão dos dois pulmões. Como se a igreja tivesse dois pulmões. O latino e o oriental. Ai, que o lindo. ocidental e o oriental. E a beleza da igreja é quando ela respira com os dois pulmões, né? Então, só para ficar bem claro, já no início da nossa conversa, eu não estou falando de igreja ortodoxa. Igreja ortodoxa é uma outra coisa. Igreja ortodoxa são aqueles cristãos, né, são dioceses independentes, que se separaram da comunhão de Roma por questões políticas, algumas questões teológicas, mas as principais eram questões políticas, especialmente no ano de 1054, já faz tempo, né, 1054, quando houve um cisma, né? Cisma é quando o católico rompe com a autoridade do Papa. Olha, eu não quero mais seguir o Papa. Ele rompeu. Então, ali houve um cisma. Então, alguns grupos, né, de cristãos separaram da sua comunhão com o Papa. Então, criou-se o grande cisma do Oriente no ano 1054. E aqueles cristãos que ficaram separados de Roma são os ortodoxos até hoje. A palavra ortodoxo significa autêntico. Eles falam, não, nós somos autênticos. A gente não precisa ficar sendo submisso àquele bispo lá de Roma. Nós temos nosso bispo aqui. Bom, até hoje existem os ortodoxos, né? São 14 igrejas independentes. E os cristãos católicos orientais são ortodoxos? Não. São católicos. São católicos. Então não existe ortodoxo católico. Ortodoxo católico é quadrado, redondo, solteiro, casado. Não existe. Né? Ou é católico, ou é ortodoxo. Então esses orientais católicos, como acabei de dizer, são católicos. Algumas tradições são bem parecidas com os ortodoxos, por exemplo, mas estão em comunhão com o Papa. Então essas 23 tradições que eu estava dizendo, elas podem ser chamadas de 23 igrejas. Por quê? Porque é o seguinte, você, meu amigo que está assistindo, está numa diocese ou arquidiocese, por exemplo. Nós estamos aqui nesse momento na cidade de Valinhos, que pertence à arquidiocese de Campinas. Quando a gente fala assim, que na arquidiocese de Campinas existe uma igreja, a igreja de Campinas, a gente entende que é uma arquidiocese. Uhum. A igreja de São Paulo, a igreja de Campinas, a igreja de Belo Horizonte, é uma maneira de dizer que existe uma arquidiocese ali. Mas todas fazem parte da igreja católica, que é uma. As tradições orientais é a mesma coisa. Existe a igreja, por exemplo, dos ucranianos, né, que são católicos, guardam suas tradições, celebram na sua língua própria, mas são católicos ucranianos dentro dessa tradição oriental, desses 23 que eu estava dizendo. São igrejas, mas não são igrejas autônomas e independentes. É muito mais parecido nessa ideia de uma diocese, de um grupo específico. A única coisa é que existe uma expressão para deixar um pouco mais claro a missão e a ação dessas igrejas orientais. A expressão é simples, são igrejas de direito próprio, que em latim significa sui iuris, né? Direito próprio. Porque elas têm costumes próprios, regras, né? Por exemplo, para fazer as suas nomeações, as suas administrações, para criar paróquia, por exemplo, mas sempre submissão à autoridade máxima da igreja, que é o Papa. Então, diácono, o sacerdote maronita, pode dizer assim, por exemplo? Maronita é um desses ritos orientais, então, né? Vamos supor, o sacerdote maronita, ele tem obediência ao bispo dele, que não é o bispo da arquidiocese. Porque as paróquias orientais espalhadas pelo mundo, obviamente tem cada um seu bispo, mas não necessariamente é o mesmo bispo da arquidiocese ou da diocese latina. Isso. Né? Sabe como a gente entende de uma maneira muito fácil? Quando a gente olha para os militares. Né? Aliás, aqui, na Rede Século XXI, nós temos aqui a participação do Dom José Falcão de Barros, né? Um bispo militar que apresenta alguns programas aqui conosco. É nosso colega aqui da emissora. O Dom Falcão, que é bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, e tem um bispo superior a ele, o arcebispo, que é o Dom Fernando, então, eles são bispos militares. Onde existe uma capela dentro de um serviço militar no Brasil, seja dentro ou fora do país também,
né, qualquer Forças Armadas, a Aeronáutica, a Marinha, enfim, qualquer uma delas, existe lá uma paróquia militar. Em Campinas tem. Aqui em Campinas tem, né? Aqui em Campinas tem a Santo Tomás. Um colégio de cadetes, lá tem uma paróquia militar, e essa paróquia militar, ela é uma diocese própria, a diocese dos militares, na qual Dom José Falcão é o bispo auxiliar. Então, qualquer parte do Brasil, ou fora do Brasil, por exemplo, se existe uma expedição da aeronáutica fazendo uma missão de paz, ou enfim, qualquer missão militar num país X, e lá tiver uma capelania, os militares são responsáveis. O bispo do ordinariado militar é o responsável. Então, independente da região geográfica, pode estar em Campinas, São Paulo, Nordeste, os militares cuidam. É a mesma lógica que os orientais. Se tem uma paróquia oriental numa cidade, o bispo oriental é responsável por aquela paróquia, que está em comunhão com o bispo da Diocese Latina. Né? É uma questão mais administrativa, me parece mesmo, né? Exatamente, uma questão administrativa. E em que momento, o que aconteceu exatamente para haver essa diferenciação aí desses ritos, do ocidental para o oriental? Basicamente, a gente está falando de uma instituição de 2000 anos. Então, se eu pudesse responder numa questão só, qual é o motivo disso, eu diria que é o tempo. Por quê? Passou muito tempo. Muitas comunidades criaram suas raízes, a sua maneira de celebrar, e depois, com o passar dos anos, essas tradições, a igreja percebeu que é uma riqueza, não é uma coisa que separa. E foi ao longo do tempo que foram sendo reconhecidos essas variadas formas litúrgicas? Essas formas variadas litúrgicas, seja no Ocidente ou no Oriente, elas sempre foram reconhecidas. Sempre foram. Mas nem sempre foram organizadas. Tá. Né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu disse aqui de 23 tradições. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma tela para a gente mostrar ali todas elas, né? São 23 tradições. Uma dessas tradições foi o Papa Francisco que organizou. Ou seja, recente. Nossa. Ah, é? Sim. Que estou falando do rito da Eritreia. Não é que o Papa Francisco criou a Igreja da Eritreia. Eles sempre existiram. Ele apenas organizou e deu dignidade de uma dessas igrejas suiures, de direito próprio. Então, essas pessoas que celebravam nesse rito, hoje eles têm essa autonomia para existir enquanto igreja suiures, de direito próprio, em comunhão com o Papa. O Papa Francisco fez isso, foi no papado dele. Né? Então, a mais recente delas é a Igreja da Eritreia, que é uma tradição de Alexandria, no Egito. Está dentro do campo de Alexandria. Mas o fato de ser suiures não significa que elas não devam obediência ao Papa. Não, a obediência final é sempre para o Papa. O Papa, ele é o sinal, né, claro da unidade que Cristo deixou para a igreja. E ele que nomeia os bispos também? No mundo inteiro, o Papa que nomeia os bispos. De todos os ritos? Sim, porém, alguns desses ritos têm uma liberdade, de acordo com a sua tradição e seu direito, de nomear o seu bispo. Né? Então, a nomeação não necessariamente parte do Papa, mas o Papa confirma depois. Ele tem que chancelar. Tem que chancelar, sempre. Tá. E dentro dessas igrejas orientais, né, desses ritos, tem uma hierarquia entre os bispos? Sim. Cardeais e... Normal, como toda a igreja. Quer né? dizer, e daí quem seria o chefe máximo que daí responde para o Papa, entendeu? Que eu tô querendo... Qualquer bispo no mundo responde direto ao Papa. Ah, tá. Qualquer bispo no mundo. Porém, há a tradição do patriarcado. O patriarcado existe também na tradição latina. Por exemplo, se a gente olhar o bispo de Lisboa, em Portugal, o bispo latino, né, de Portugal, ele é patriarca de Lisboa. Ele tem o título de patriarca. Né? Quem é o patriarca? Bom, o patriarca é um bispo como qualquer outro, mas que recebe um título patriarca nessa ideia de paternidade. Que geralmente o patriarca, ele tem uma espécie de cuidado diante de outros bispos. Mas do ponto de vista da hierarquia, qualquer bispo responde ao Papa. Então, no Oriente, o patriarcado ainda é muito presente. No Ocidente está em desuso. Por exemplo, Veneza, que é um patriarcado famoso, inclusive já veio o Papa de lá, vários patriarcas de Veneza foram papas, né? Já não se usa mais. Lisboa continua usando. Jerusalém, por exemplo, também tinha um patriarcado latino de Jerusalém, não se usa mais. Agora, então, nos ritos orientais, isso ainda é... Ainda é mais presente, né? Mas na prática, é sempre um bispo
que pode ser arcebispo e que também pode ser cardeal. Isso como qualquer diocese no mundo. No Brasil, nós temos mais de 300 dioceses, mas nós não temos 300 cardeais. Não. Sim. Né? Temos poucos. Entre os orientais, a mesma coisa. Temos diversas dioceses, alguns cardeais. É a mesma lógica.